Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e você já sabe, mais uma vez está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até meio-dia, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, nas nossas vidas, que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você sabe que nas manhãs de segundas-feiras, nosso tempo é de entrevista, estamos ao vivo aqui recebendo a entrevistada do dia. Na técnica do programa está aqui o nosso querido Renato, o nosso candidato, e você pode participar com a gente daqui a pouquinho ligando 3285-4400. Ela que agora é chique, veio de Portugal, meu irmão, veio de Portugal. Doutora Cristiane Silva já esteve com a gente aqui outra vez, mas depois de uma temporada na Europa, está de volta aqui ao programa Crescendo na Fé, está aqui acompanhada do querido Luciano, seu esposo, que serve como presbítero na comunidade cristã genuína. Vou começar pelo Luciano. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, pastor. Um bom dia a todos, pastor querido, o nosso irmão Renato, da técnica, minha esposa Cristiane, e todos que nos acompanham e ficarão grudadinhos aí no seu rádio ou telefone, celular, nessa programação que, sem dúvida, você vai crescer um pouquinho, vai conhecer um tema muito importante que iremos aqui debater. Cris, bem-vindo ao programa, depois de tanto tempo, você é bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, pastor, bom dia, Renato, bom dia, os ouvintes, bom dia, esposo, meu parceiro, companheiro. É uma alegria, estou com o coração aqui em regozijo nessa manhã tão especial e poder edificar, usar do instrumento que é a psicologia, através de algumas perguntas e do bate-papo que vamos fazer nessa manhã, tenho certeza que vai ser bem agradável. Cris, para quem não sabe, a Cris é psicóloga e você chegou da Europa depois de um ano no tal do Setembro Amarelo, né? Que é a questão da prevenção contra o suicídio. Cris, por que as pessoas chegam a ponto de decidir tirar a própria vida? E se tiver alguém ouvindo o programa que pensou nisso, já pensou nisso, anda pensando, presta bem atenção nesse programa, talvez seja uma provisão de Deus você ouvir esse programa. Vamos lá, Cris. O que leva a pessoa a falar? Pastor, existem vários fatores que levam a pessoa a chegar no suicídio. E uma característica muito importante do suicídio é que ele não tem o prazer da morte. Na verdade, ele não quer morrer. Ele está querendo se livrar de algum problema, de alguma angústia. Exatamente. O princípio de prazer do suicídio não necessariamente eu quero morrer, né? Eu tenho prazer na morte, porque a morte é o desconhecido. Mas ele quer aliviar uma angústia, um sofrimento, um trauma, uma depressão, um estresse pós-traumático. Ele quer finalizar um processo que ele acha que não tem saída. Exatamente. E o fator importante de um suicida, e isso através do estudo, porque alguns relatos, e a maioria dos suicidas, eles deixam cartas ou algum vídeo no YouTube. Enfim, tem até um vídeo que ficou nas redes sociais de uma menina que suicidou. Ela cometeu o suicídio, foi efetivamente concluído, porque hoje existem aquelas tentativas, né, e tem crescido muito, e esse é um alerta para os pais. Há um crescimento muito grande das tentativas, mas ela acabou, morreu e colocou nas redes sociais. E o que ela falava? Se despedindo, falando da angústia, porque não via mais esperança, um desespero, uma impulsividade muito grande. Ela estava num quadro depressivo. E fora que hoje em dia, né, pastor, nós temos, através dos jogos, e nós estávamos falando rapidinho, que induz o jovem, o adolescente a cometer esse suicídio. Então, um alerta da organização... Tem a da baleia azul, agora é outro jogo. Exatamente, que é o Momo, né, que está aí no WhatsApp, que está causando um terror entre as crianças e os adolescentes. E a Organização Nacional, a Organização de Saúde Mundial, colocou esse mês, Setembro Amarelo, para dar um alerta, tanto para os educadores, para os profissionais da área de saúde e também para os pais, porque o índice do suicídio tem crescido muito. Para ter uma noção, os nossos ouvintes, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No mundo? No mundo. Caramba! Exatamente. Cris, então o suicídio pode ser o resultado de uma depressão com quem a pessoa não teve resposta. Enquanto vocês estavam na Europa, teve uma febre de pastores que se suicidaram no Brasil, não sei se de lá vocês acompanharam. Sim, sim. O que leva... Não, o que leva não, vai... Como diagnosticar uma
depressão? Como uma pessoa em casa, agora vendo esse programa, pode falar assim, peraí, como que eu sei se isso que eu estou sentindo é depressão, ou é da minha cabeça, ou é tristeza por alguma coisa que passa ou que não passa? Como saber se eu preciso de ajuda, por exemplo? Pastor, é por um período. O depressivo, ele entra num quadro de tristeza profunda, de uma angústia, de uma desesperança, de um período de 6 meses a mais. Porque existe Então, uma pessoa que está mais de 6 meses nisso aí... Exatamente. Não quer ter um relacionamento interpessoal, não se cuida mais, não tem uma disposição para realizar algumas atividades se é casado ou casada, não tem vida sexual mais, vai acabando. Exatamente, vai acabando todos os prazeres do dia a dia, uma compra, uma relação com o esposo ou com a esposa, um passeio, acaba não ter, o mundo do depressivo fica cinza. Ele tem uma fala muito melancólica. Ele começa a narrar, a falar que ele não tem mais esperança, que ele quer sumir, que ele quer desaparecer e nunca mais voltar, que ele quer morrer. Começa grandes sinais. Que ele só atrapalha. Exatamente, começa na fala. A fala, mesmo nas brincadeiras, viu, pastor? A fala, ela denuncia muito o sentimento. Aquele ditado que fala, que diz, né? Você fala que o coração tá cheio. É realmente isso, realmente isso. Então, uma pessoa que está ouvindo o programa que fala assim, eu não sei se eu estou com depressão ou apenas muito triste por alguma situação pontual. Qual que é a diferença de uma tristeza por uma situação pontual e uma depressão? Boa pergunta, pastor. A pessoa que passou por um estresse, ou um trauma, ou uma perda muito importante, ela entra num quadro que nós chamamos da pessoa do estado deprimido. Então ela está triste, está vivendo um luto, uma perda, um problema financeiro, um diagnóstico. Então ela vai chorar, ela não vai ter essa disposição para realizar as atividades no dia a dia. Porém, é até 6 meses. A partir daí começa já um patológico, já começa um quadro preocupante. Quer dizer que uma tristeza pontual pode de fato virar uma depressão. Sim, pode. Se não for bem tratado, elaborado, vira uma depressão, uma sim. Perder a mãe, perder o filho. Exatamente. Tal. Pode começar com uma tristeza normal, que claro que uma perda vai doer e tal. Que é normal, mas aí pode evoluir para uma depressão. Qual que é o próximo estágio? Ela começa a não ter mais vontade de sair de casa, quer ficar simplesmente na cama, não quer falar com ninguém, não começa mais a se cuidar. Ela começa a desfigurar, a pessoa ela começa a perder a identidade dela, a personalidade dela, não passa a conversar com os familiares. Se você percebeu, o seu jovem ou a pessoa que está do seu lado com uma mudança comportamental, fica muito mais no quarto, muito mais isolado, diminui o diálogo, aí são fatores importantes para poder pensar e levar aí para um especialista. Outra palavra que eu não sou da área, né, que me vem à mente quando fala de depressão, é a tal da síndrome do pânico. Sim. Tem a ver, a pessoa que é depressiva já tem síndrome do pânico? Não, nem sempre é possível ter síndrome do pânico sem depressão ou é depressão sem a síndrome do pânico? O que é cada um? Não necessariamente a pessoa no quadro depressivo ela tem a síndrome do pânico, embora que desenvolve também, porque a síndrome do pânico, pastor, ela tem o medo constante da morte, então é um nível de ansiedade muito grande. Todo ser humano tem um nível de ansiedade, faz parte, né, realmente do que o próprio metabolismo ele vai produzindo, uma ansiedade normal. A síndrome do pânico, ela tá num grau muito elevado. Então, o que acontece com quem tem síndrome do pânico? Ela tem um medo constante. Então, ela tem medo de morrer, ela tem medo de sair de casa, ela tem medo, que aí leva para uma depressão, porque os medos são tão constantes. Quem tem a síndrome do pânico, ela pensa sempre na questão negativa, do que pode acontecer de coisa ruim. O que acontece com o corpo libera uma substância chamada uma adrenalina muito grande no organismo, retém a serotonina, dopamina, endorfina, que são substâncias do prazer. Essa pessoa para de reproduzir isso, começa a bombardear o organismo com adrenalina. É por isso que quem tem síndrome do pânico tem muita arritmia, tem muita tontura, enjoo, começa a ter aquele tremor. Físicos mesmo, não só mentais. Exatamente, físico. A pessoa acha que está tendo um infarto mesmo. Muita falta de ar. Quem tem síndrome do pânico e está na crise da síndrome do pânico tem os mesmos sintomas de quem está tendo um infarto, né? O coração, falta de ar, o medo, né? Enfim, a fobia.
Eu acho assim que um programa como esse, quando a gente recebe uma psicóloga com prática, né, nessa área, eu acho que o melhor a fazer é aproveitar o tempo pouco que a gente tem para atender o ouvinte. Então, se você tem perguntas a respeito, e às vezes tem gente que nem quer se identificar, sim, eu vou abrir o telefone, tá? 3285-4400. Geralmente na entrevista a gente deixa isso lá pro finalzinho, né, Renato? Mas aí eu acho que vai ser uma utilidade pública. Se você quer fazer a sua pergunta, 011 aqui em São Paulo, e aí 3285-4400. 3285-4400. Você liga e participa do programa Crescendo na Fé, fazendo aí as suas perguntas. Parece que já tem uma pessoa ao vivo. Vamos lá? Vamos lá? Alô? A paz do Senhor, pastor. Amém, paz. Quem fala? É o Jair de Sorocaba. Jair Sorocaba. Bem-vindo ao programa. Pois não, Jair? Obrigado, é a primeira vez, é um prazer estar conversando com vocês. Opa. E com a doutora. Amém, prazer é nosso. Vamos lá. Eu sou visual. Em 2013 eu perdi a visão e eu caí em pré-depressão. Por que você perdeu a visão? Deu glaucoma. É diabetes? Por causa da diabetes. Certo. Sim. E você perdeu os dois olhos? Então. O da direita foi tipo assim, foi feito 5 cirurgias e deu atrofiamento. O da esquerda, eu estava trabalhando normal, encostei o veículo aqui em cima da minha laje e de repente eu acordei cego. Entendi. E perdeu os geral, você não vê nada mais então? Total. Certo. E agora, qual que é a sua pergunta? Então, aí, a minha pergunta é a seguinte: quando eu perdi a minha visão, eu tinha comprado a van e eu estava com prestação alta, tinha contrato com os pais de crianças que trabalhavam com transporte escolar. Certo. E de repente eu comecei a sentir vontade de suicídio, vontade de pular em frente ao trem, em frente a um carro, e de repente veio um pastor e começou a orar para mim, e expulsando aquele mal-estar, aquele negócio ali que é da depressão. E passado assim, da sexta-feira que ele veio aqui, orou, no sábado, no domingo eu já comecei a me alimentar e já comecei a fazer minhas coisas na igreja, que eu sou diácono. Certo. Então a pergunta é: quando a pessoa se sente vontade de suicídio e não tem suicídio, não faz, porque ele tem medo ou porque ele está pensando na sua salvação? No seu caso, você pensava na salvação também, né? Isso, só eu pensava mais na salvação, porque eu falei, como que eu vou fazer se eu vim me suicidar, o que vai acontecer? Tá certo. Obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigadão, é um prazer falar com vocês e com Deus. Amém. Cris. O telefone está disponível, 3285-4400, vai. Pastor, hoje a área da psiquiatria e da psicologia já tem estudado que as pessoas que têm fé são as pessoas que saem de um contexto de depressão com uma facilidade muito grande. Graças a Deus, existe um ponto positivo que hoje a psicologia pode tratar de fé dentro de um insight terapêutico que antes era proibido. Antes nem podia, né? Nem podia, proibido, porque eles achavam que estava induzindo o paciente para a sua crença, né? Eu, como cristã, eu acredito sim no poder da oração e nós temos que orar sim contra essa enfermidade. Então, quem tem fé tem uma possibilidade menor de cometer o suicídio, porque tem algo muito maior nessa pessoa, traz uma esperança muito maior. Mas... até o medo do inferno no final, né? Exatamente. Então, existe um mecanismo interno que impede essa pessoa de cometer um suicídio. De pessoas que não têm nenhuma fé e que é eliminador. Agora, como é que explica esses pastores, Cris, que se suicidaram um monte aí esses dias? É outro fator. Um fator é o que nosso amigo acabou de falar, que é o fator econômico, que causa um pânico e pensa na morte, só que aí tem a questão da crença. E os pastores, eles entram num nível de uma impulsividade de estresse muito grande. Pastor, eu tive a oportunidade de conhecer de uma maneira muito rápida um instituto de português lá em Portugal que fala sobre suicídios. E eles falam que os fatores principais ultimamente é causado pelo nível de estresse. É tão absurdo e esse estresse desencadeia realmente a depressão, que vira patológico, que vira uma enfermidade. Então um pastor que entra, que comete um suicídio, como nós estamos vendo e infelizmente tem crescido muito, ele já está num quadro patológico. A depressão é fisiológica. Ele não tem noção do que ele está cometendo. Então, por quê? Porque ele está num nível de depressão muito grande e aí ele já não está mais podendo pensar
passar por ele mesmo a questão do céu e o inferno. 32854400, vamos pra frente. Alô? Alô? Quem fala? Eu gostaria de preservar. Ok. Eu sou pastor Tá bom. de São Paulo. Tá bom. Bem-vindo, pastor. Vamos lá, sua pergunta. Então, eu queria perguntar à doutora, há 2 anos atrás eu perdi meu pai. Claro, fiquei um período de trauma, obviamente, do luto, né? Mas foi uma morte normal, morte acidente? Normal, estava com já 80 tá. anos, teve câncer e também está com o Senhor, era presbítero da Paz de Vida. Legal. Presbítero não, diácono. E então, por um período eu tive aqueles problemas sintomáticos, assim, de pânico, taquicardia e tal. E eu fui várias vezes no hospital. Igual a doutora falou no começo. Exato. Fui várias vezes no hospital, várias vezes no médico, e sempre que os exames constatavam que estava tudo normal, apesar de eu tomar remédio de pressão, né, que eu sou hipertenso. Mas isso foi há 2 anos atrás, então já, digamos assim, de certa forma, eu tenho 48 anos, já superei algumas coisas. Mas de vez em quando, que nem ontem aconteceu comigo, de madrugada, inclusive eu acredito que é até pertinente e abençoado esse programa que eu estou ouvindo, estou gostando da palestra. Que bom. Ontem mesmo à noite, de repente eu tive uma falta de ar terrível, assim, que quase que eu não acordei, não conseguia dormir praticamente. Ele já me deu aquelas sensações e todo dia eu oro ao Senhor para que Deus me restaure a saúde e tal. E estou aqui trabalhando e às vezes me sinto até com falta de ar, só em ouvir o programa assim. Eu gostaria de ouvir uma palavra sobre disso, que poderia ser meio muito psicológico, ser coisa, sei lá. E mais importante, o que dá pra fazer diante desse quadro, né? É verdade. Tá bom. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Amém. Cris, tem essa ideia ainda de que é demônio, Cris? Muito, ainda? pastor. E é muito interessante nossos dois participantes aí, deixar claro que não é uma coisa, uma manifestação, né, diabólica, não, questão mesmo fisiológica. Creio que Deus, como cura um câncer, pode curar também a depressão, né? Enfim, pastor, você está num nível, aparentemente, pelo que o senhor diz, passou por um estresse pós-traumático e o luto superou, mas ainda continua com sequelas de um nível de ansiedade muito grande, que são sintomas do síndrome do pânico. O que eu sugiro, provavelmente foi acompanhado por um especialista, se não foi, eu sugiro que vá pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez por mês para elaborar esses sintomas, ou por que está entrando nesse nível de ansiedade muito grande. Não resista a tomar um ansiolítico, viu, pastor? Às vezes até uma resistência dos cristãos em ser medicado. Toma um remédio para pressão, né? A pressão arterial, mas não toma um ansiolítico, um antidepressivo, que também ajuda ao metabolismo, que produz aquilo que o corpo não está produzindo. É isso, simplesmente isso. O ansiolítico vai causar então não isso. Tem nada a ver com porque eu não sou louco, não sei o que. Tem essa conversa. Tem esse mito, né? Essa questão mais, enfim, alguns mas não exageros. tem nada a ver com mente, com cabeça, cérebro. Tem a ver com o corpo. O corpo produz aquilo que o corpo não está produzindo, né? E entra por isso que entra nesse quadro depressivo. Mas o que eu sugiro pro pastor neste momento, que já está ansioso em escutar o programa e provavelmente pode, enfim, tá nessa ansiedade que chamamos de TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, substitui os pensamentos. Isso ajuda muito. Primeiro, a técnica de relaxamento, que é respirar fundo, soltar pela boca. Não deixa a musculatura tensa, porque isso só vai potencializar o problema. E não fica com foco na respiração ou nos batimentos cardíacos, porque temos a tendência de potencializar os nossos sintomas. E aí piora. Piora muito mais, porque vai ficar, olha, meu coração tá batendo mais rápido. E ele vai começando a acelerar, porque vai ficando ofegante e com medo. Começa a entrar pânico, medo e temor. Então o corpo fica, aí a adrenalina aumenta ao invés de diminuir. Então, pastor, substitui o pensamento, respira fundo, tá tendo um pouquinho de falta de ar, começa a pensar em outras coisas, né, num louvor, ou numa passagem bíblica, ou numa coisa que o senhor gosta, muda o foco do pensamento, é apenas uma descarga de adrenalina no seu corpo. Que tá acontecendo vai passar, momento. Exatamente, vai passar, ele já fez todos os exames, pronto, viu que não deu nada? Traz isso à memória, pastor, traz à memória, olha, eu fiz os exames, tá tudo bem comigo, eu estou muito bem, isso é uma descarga de adrenalina, traz a consciência. Na terapia nós falamos que falar consigo mesmo é extremamente importante. Então nesse momento, pastor, o que eu sugiro, fala com o senhor mesmo, tenta se acalmar, muda o pensamento, o foco, escuta aí uma música que vai te acalmar. 32854400, vamos pra frente. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, você prefere se identificar ou não? Sim, Dovaniano, aqui de São Paulo, Igreja de Deus, Pentecostal do Brasil. Bem-vindo, Dovaniano, vamos lá. Pastor César, com relação a esses pastores, né, que chegam a cometer o suicídio,
assim, quando nós somos membros de uma igreja e a gente está com um problema, passa por alguma dificuldade, a gente tem o pastor, né, a figura do pastor para chegar lá e tomar um aconselhamento. Verdade. E, né, receber uma palavra de ânimo. Agora, um pastor, qual é a fuga que um pastor tem? Seria, por causa, talvez, falta de um bom conversar, né? O pastor não tem alguém a quem recorrer, né, para tomar uma palavra de ânimo, para receber uma palavra de conforto. Também seria isso um dos motivos pelos quais os pastores têm sucumbido, né, a essa ansiedade extrema. Entendi. Tá ok. Obrigado, Dovaniano. Deus abençoe. Fica na paz. Amém, Pai. Amém. Cris, você também é pastora. E como é que faz? Será que essa ideia de pastor recorrer ao suicídio, será que também é a falta de se abrir com um colega? Isso ajudaria, será? Pode sim, viu, pastor? Porque é a figura do herói, né? Então eu fico fechado e não mostro as minhas deficiências. Porque o pastor ele está propenso a desenvolver uma patologia, né? A uma perturbação bipolar, a uma depressão, como nós estamos falando. Perturbação bipolar, fala mais sobre isso. Como que é isso? É um transtorno dentro da personalidade, né? Essa perturbação bipolar, ele tem uma mudança de humor muito grande, né? Ele oscila muito, né? A hora ele está eufórico, feliz, e a hora entra numa tristeza, numa melancolia muito profunda. Então o pastor, ele acaba sendo um solitário, né? Para o medo da exposição, o medo de mostrar as fraquezas, não busca ajuda. Então vai agarrando tudo e essa alma vai se enchendo, e não procura um psicólogo, não procura um amigo para poder dividir as demandas emocionais, que é extremamente importante. Eu acho que com esses índices de crescimento, com os pastores, líderes, entrando em depressão, em suicídio, eu acho que nós vamos começar a repensar a nossa posição. 32854400, vou para um intervalo rápido e na volta mais ouvinte, mais atendimento, virou um consultório hoje aqui no programa Crescendo na Fé, e você pode aproveitar de graça, daqui a pouquinho você entra em contato e faz a sua pergunta. Vira aí, a gente volta rapidinho. Estamos aqui no consultório Crescendo na Fé, né? Hoje com a doutora Cristiane aqui. Vamos lá que você pode ligar e fazer a sua pergunta. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É a Maria. Oi, Maria. Baixa o volume do rádio, de onde você estiver ouvindo aí, e fala comigo só pelo telefone. Você fala de onde? Sim, baixei. Você fala de onde? Eu tô falando aqui da minha casa mesmo. Certo. E sua casa fica onde, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. No Guaçu. Certo. Bem-vindo ao programa. Qual que é a sua pergunta? Não, eu quero fazer uma pergunta assim pra doutora. Ela ainda está aí no programa? Está. Baixa o volume do rádio. Você falou que ia baixar, mas não baixou nada, tal. Baixa o volume do rádio, fala comigo só pelo telefone. E agora vamos lá. A doutora está aqui. Pode falar. Tá. É que assim, né? Eu tive um problema de menopausa muito grave mesmo, muito. Uhum. E depois disso, eu fiz o tratamento, tá com 11, vai fazer 11 meses que eu estou nesse tratamento. E às vezes ainda tenho um pouco de insônia à noite, e às vezes eu não consigo dormir, e me dá muito desespero. Eu queria saber da doutora, o que eu posso fazer com um negócio desse? Tá bom. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Cris, isso aí tem a ver com depressão ou com síndrome do pânico? Não? No período, pastor, da menopausa, tem um transtorno emocional muito grande, muito grande. É muito interessante que algumas pacientes levam, inclusive os esposos, o parceiro, na clínica para ter um atendimento, para eles poderem ter a noção do transtorno que causa dentro. O marido fala assim, fala para ele. Isso mesmo. E aí nós vamos falar, né, realmente, que tem um transtorno, que há uma mudança hormonal muito grande, e isso causa um nível de estresse, a pessoa fica muito mais irritada, enfim, esse não é o tema, e ela já foi tratar e foi se cuidar. E é porque entramos com uma medicaçãozinha para diminuir a irritabilidade da mulher. O que eu aconselho para Maria é que ela faça exercícios físicos, porque talvez ela esteja tendo um acúmulo de energia muito grande, por isso que ela não está conseguindo dormir, está tendo uma insônia, porque se ela já foi medicada, já passou no especialista por conta da menopausa, Maria, eu sugiro que você faça um exercício físico, você vai ficar um pouquinho cansada e vai ter um sono maravilhoso, que é o sono REM. É isso que eu sugiro para Maria. Vamos lá, 32854400, próximo. Alô? Alô, pastor César, paz do Senhor. Paz, quem fala? Aqui é o Antônio Correia, da cidade de Salto. Bem-vindo, Antônio. Vamos lá. Obrigado. Eu sou aquele admirador do senhor que estive na inauguração
lá em Interlagos, quando eu entrei com o carro no estacionamento subterrâneo, rapaz, mas me deu uma crise terrível, um pânico total, que eu tive que sair com o carro imediatamente daquele ambiente. E depois disso, aconteceu uma outra vez em casa. Mas o que te dava? O disparou tão rápido que chegou a quase 240 batidas por minuto. Eu fui atendido e o doutor falou assim, a partir de agora você é um cara cardíaco, vai ter que tomar os medicamentos. Só que eu não me conformo. Isso aí do nada. Você estava bem, do nada deu isso aí. De repente, aí eu tô até com esse tipo de problema, porque esses dias eu assisti, o senhor lembra que passou recentemente 10 crianças que passaram por uma caverna e ficaram ali isoladas até que veio o resgate? Lembro. Isso. Quando eu assisti aquela reportagem, pastor, eu passei tão mal que eu senti a morte da minha vida. A minha esposa teve que me ajudar e tal, e depois de sair pra cá eu procurei me controlar. Mas até então eu não sei entender se isso é estresse, ou se isso é claustrofobia, ou o que eu preciso fazer, a quem eu procurar para me ajudar nesse sentido aí. Tá certo, obrigado. Deus abençoe. Fica Obrigado, na paz. pastor. Bom programa. Vamos lá, Cris. Aparentemente, pastor, o nosso irmão está sofrendo de uma fobia específica. O que significa essa fobia específica? É pânico ou desespero, algum incômodo em determinados lugares. O irmão disse que foi em um lugar fechado. Provavelmente, meu irmão, você teve um gatilho interno do seu inconsciente que precisa ser trabalhado. Ou seja, algo que está lá no seu inconsciente que você não faz a menor ideia, que foi que teve um start a partir do momento que você entrou naquele ambiente fechado e te deu toda essa fobia. E desenvolveu uma doença psicossomática, ou seja, uma enfermidade emocional, um problema emocional que resulta em uma patologia fisiológica e biológica. Então eu aconselho a buscar sim uma psicóloga para você aprender a lidar com essa fobia e tentar descobrir a causa desse gatilho interno. Vamos lá, 32854400. Alô? Alô? Quem fala? Eu não queria me identificar, pastor. Certo, você fala de qual cidade? Daqui de Cotia. Legal, qual que é a sua pergunta? É assim, há uns 6 anos atrás eu tive depressão. Eu só chorava, ficava no quarto trancada, mas ainda eu trabalhava. Porque como eu moro, era só eu e meu filho, eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha muita vontade de me suicidar. Só que agora as pessoas que convivem comigo falam que eu não sou a pessoa que eu era antes, que antes da depressão falavam que eu era alegre, tudo contente. E você passou pela depressão, mas a depressão mudou você, é isso? Isso. Só que assim, eu comecei a ir pra igreja, tudo, parei com os remédios, eu tomava Rivotril e um antidepressivo. Só que aí eu comecei a ir pra igreja e falei, não quero mais isso na minha vida. Aí parei, fiquei 2 anos tomando medicamento, tudo. Passei só uma vez no psiquiatra. Mas você parou por conta? Por conta. Faz quanto tempo que você parou? Já faz 6 anos que eu parei. Ah, tá, foi na época lá. Certo. Foi na época. E aí eu queria saber da doutora se isso é normal, porque eu gosto de ficar sozinha, eu não gosto de muito barulho. Mas você acha que você mudou depois, ou o pessoal só que acha, ou você percebe que você mudou? Eu percebo que eu mudei, pastor. Tem hora que eu sou uma pessoa muito triste. E eu queria saber se eu tenho que procurar uma ajuda, mas é difícil, sabe? Cadê seu marido? Você não tem marido? Não, eu não tenho marido. Mas cadê? Eu nunca fui casada. Mas você não tem um filho? Como é que você conseguiu? Tem, mas eu tive meu filho quando eu tinha 21 anos. Solteira? Solteira. Nunca casou? Nunca casei, pastor. Entendi. E não namora? Não, também não namoro. Nós estamos passando por um momento muito delicado, que é o relacionamento pela internet. O que acontece, pastor? Desenvolve no ser humano uma curiosidade e uma fantasia do irreal. Porque estar o dia a dia com uma pessoa, você vai ver os defeitos e as qualidades da pessoa. O mundo virtual apresenta um mundo muito bom. As pessoas são bonitas, as pessoas são felizes, é tudo muito mais gostoso. Então ela entra neste mundo. Os lados bons das pessoas. Exatamente. E desenvolve o que nós chamamos de fantasia do ser humano. Uma possibilidade de viver aquilo que ele não vive no dia a dia. Então isso está induzindo as pessoas a caírem no adultério, na traição, a partir da fantasia e da curiosidade. É extremamente perigoso nesse mundo virtual, que infelizmente, se você não tiver um bom equilíbrio, é bom manter a distância. Daí pornografia já é um pulo. Exatamente.
Exatamente, é um degrau muito próximo para entrar realmente nessa questão da pornografia, do mundo fantasioso. Bom, 32854400, um ouvinte a mais, vamos lá, 3285, eu vou liberar então a linha, 32854400, você liga e fala ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. Eu já ia falar enquanto ligo, mas já ligou, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Sebastião de Campinas. Olá, Sebastião, tudo bem? Bem-vindo ao programa, pois não? Paz do Senhor, pastor. Primeiro quero parabenizar pelos temas sempre importantes que o Senhor tem despertado. Amém. E colocar no seu coração esse ministério tão útil para nós da igreja. Amém. Vamos lá. E fazer pergunta para a doutora Cris, ela já respondeu alguma coisa em base sobre suicídio de pastores. E se ela também não acha que é muito esses assuntos de metas, do pastor ser pressionado, como teve algumas entrevistas na segunda-feira de algumas denominações aí que a pessoa é obrigada a ter essas metas. E a segunda pergunta é o que a igreja, e a igreja no caso, cada um de nós e os líderes poderia fazer pelos membros em si, porque eu trabalho aqui no hospital da PUC em Campinas e muitas vezes tem lá um setor de psiquiatria e às vezes as pessoas até por deboche, né, chegam para mim, porque eu sou evangélico, olha, tem um irmão seu internado lá na psiquiatria, e às vezes a gente vai lá e é membros de igreja, entendeu? Que estão tendo visão, falando em mistério, querendo subir pela parede, esse tipo de coisas, né? Então a gente queria saber o que a igreja em si pode fazer, porque na verdade o que a gente vê hoje é uma certa crise de confiança nos líderes. Tá certo. Para poder falar. O irmão viu ainda agora aí na ligação anterior que uma pergunta que o senhor fez para aquela irmã, ela abriu o seu coração. Sim. A traição do namorado e por ali afora. Então, o que a igreja pode fazer em si, né? Nós vamos ver isso também lá da Sunamita, que ela esconde Eliseu. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai. E de repente ela desaba. O que a igreja pode fazer nesse sentido? E eu parabenizo o senhor e que o senhor possa abraçar também mais esse desafio. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Vamos lá, Cris. O que o nosso irmão disse acerca dos pastores, ele já perguntou com a resposta. É realmente uma pressão. Nós estamos vivendo dentro de um sistema onde a pressão, a cobrança tem sido de uma maneira muito excessiva. Você tem que ter, você tem que ser, você precisa conquistar, você precisa ser vitorioso. Isso vai entrando de uma maneira inconsciente na pessoa, que ela vai em busca de crescimento, e às vezes não sai como ela idealizou ou pensou e cai na frustração. E a igreja, infelizmente, está entrando dentro desse organismo empresarial de uma concorrência, de uma competitividade, de uma quantidade de membros, não construindo mais igrejas, mas construindo impérios. E construir impérios dá dor de cabeça, porque perde a qualidade e a essência do cristianismo simples e entra nesse mercado industrial do ter e do possuir e de ter o poder. Também volto a falar que a liderança, ela entra num status heróico, que não tem problema, é tudo muito bonito, tudo é vitória, e precisa vender isso para os membros. Os membros acabam recebendo também esse tipo de alimento, escondendo todas as dores, frustrações, porque precisa estar bem num carro bonito, com uma roupa bonita e com um sorriso no rosto. Então nós perdemos a essência da questão da simplicidade de sermos. Então o que eu aconselho para os membros e para a igreja? Não tenham medo de buscar ajuda, não tenha medo de expor a fraqueza, porque quanto mais nós vamos escondendo, e isso acontece inclusive com os casais, não tenha medo de mostrar a sua deficiência e pedir ajuda e chorar, é extremamente importante. Penso que a igreja tem que trabalhar mais essa questão do que hoje a Organização Mundial de Saúde tem alertado, as clínicas, os especialistas. A igreja também tem que se envolver, entender que o pastor tem uma figura de pastorear, e disciplinar e ensinar o evangelho, mas tem uma limitação também que é de ordem emocional, que pode sim sugerir para os membros buscarem um especialista, alguém da área. Daqui a pouco a gente vai pegar o seu contato, Cris. Você atende na clínica em Campinas, né? Em Campinas. Que bairro que é em Campinas? Guanabara. Guanabara, perto do centro. Perto do centro, tá? Isso mesmo. Então, quem tiver interesse, de segunda a quinta-feira, na parte da manhã, a doutora Cris atende em Campinas. Dona Fé, Cris,
acho que não dá mais para atender ouvinte ao vivo, mas a gente estava falando sobre a internet. O que é esse negócio de autoafirmação que você queria falar? É uma pessoa que ela precisa ser estimulada para entender quem ela é, pastor. Então, é uma necessidade de entender que ela é boa em determinada área, que a pessoa que ela convive o ama. Quando ela não tem isso dentro de casa, ela vai buscar fora, sabe? É aquele amor que você não tem dentro de casa e você vai buscar no outro lá fora. Essa autoafirmação. Dentro do mundo virtual tem muito disso. Ela se sente amada. E na internet está todo mundo oferecendo isso, que você acha que é verdade, mas não é. Exatamente. Mas tá todo mundo, nossa, como você é bonita, como você várias é gata, curtidas. como você não sei o quê. Exatamente. Então tem isso. Ela vai ter uma atenção de uma pessoa única. Se começa uma rede de bate-papo, ela vai ter uma atenção de uma pessoa única. Então ela vai ter uma autoafirmação. Se ela tem um complexo de inferioridade, um baixo autoestima, ela vai buscar nesse mundo virtual. Ela vai ser bonita, ela vai ser bela. Então isso é extremamente perigoso, porque você encontra uma pessoa com quem ela se relaciona e sendo casado, vai ter um relacionamento extraconjugal porque não tem a voz do marido falando eu te amo, você é bonita. Essas coisas, esses detalhes aí, a psicologia não manja, mas eu vou falar como pastor local. Quando um membro da igreja, uma irmã, por exemplo, começa a postar foto de caras e bocas, meu irmão, com o corpo, não sei o quê, vai na academia e tal, pode esperar que vai dar rolo. Exatamente. Tá tendo gatilhos aí interno dessa autoafirmação e ela vai buscar uma possibilidade, que às vezes entramos numa zona de conforto e ela não entende o potencial que ela tem ou ela não se sente bonita, aí o outro fala, nossa, como você é bonito, aí vai despertar, realmente eu sou bonita, e aí entra vai dando conversa, vai dando corte. Vamos falar, Cris, quem quiser te encontrar, qual que é o telefone da clínica para ser atendido lá em Campinas? Vamos lá. Em Campinas é o 3241-8225. Então 019 Campinas, e aí sim 3241-8225.